deixa o Espírito te usar. Aleluia. Aleluia, boa tarde. Graça e paz. Tem gente do fogo aqui? De verdade? Você está pronto para ser ativado profeticamente hoje? Então diga aí para seu irmão, hoje você vai conhecer o maior profeta de todos os tempos. Agora aponta para ele e diz, você. Amém? Você pode orar comigo? Levanta tua mão assim para o céu e só declara assim comigo. Diga assim, Senhor, eu acolho com mansidão a sua palavra, porque eu sei que essa palavra é poderosa para salvar a minha alma. Você crê no que você diz? Então receba a palavra, você pode sentar um pouco. Meu nome é Rosana Lira e pelo sotaque vocês já sabem, né? Eu sou nordestina. Eu sou natural de Campina Grande, mas eu moro hoje em Maceió, uma cidade linda, viu, gente? Aleluia. Você pode me ajudar a pregar hoje à tarde? Diga aí para seu vizinho, diga, ei, agora Deus vai falar. E quando Ele fala, você se cala. Amém, olha aí. A atmosfera já mudou. Então, gente, que honra estar aqui com vocês. A minha gratidão à pastora Márcia, né? Aos meus amigos, Mauro e Carla, que estão aqui. Para mim, uma honra estar aqui ministrando para vocês. E eu quero falar nessa tarde sobre liberando o profético na sua vida. Sabe, nós estamos vivendo, gente, uma época profética. Que época é essa, Rosana? Aquela época que Jesus falou profeticamente que no fim dos dias coisas iriam acontecer. E quem sabe que já aconteceu tudo que Jesus disse que tinha que acontecer para a vinda dele. Não tem mais nenhum sinal que Jesus disse, olha, no final dos tempos vai acontecer isso. Não tem mais nenhum sinal que ele falou que já não se cumpriu. Então, sabe de uma coisa? Daqui uns minutos nós vamos ser arrebatados daqui. Porque já aconteceu tudo. Então, nós estamos nessa expectativa. Por isso que nós estamos vivendo esse tempo profético. E sabe, queridos, o profético, às vezes você vem para um culto como esse, e você ora a Deus para que se levante um profeta, que dê uma palavra que você quer ouvir, porque nós sabemos que o profeta, ele anuncia o nosso futuro. Mas eu quero te dizer que o profético, ele não só anuncia o nosso futuro, como ele causa o nosso futuro. E eu quero te dizer que o teu futuro vai ser causado hoje. Você não vai sair daqui do mesmo jeito, né? Porque o rumo da sua vida vai tomar outra história por causa da palavra de Deus. Você recebe isso? E sabe, lá em 1 Coríntios, se o pessoal da mídia puder projetar o versículo para que você leia, para mim vai ser extremamente importante. A minha versão aqui é revista e atualizada. E ele diz aqui em 1 Coríntios 14, verso 31. Porque todos podeis profetizar. Quantos podem profetizar, gente? Você está dentro de todos? Então você precisa esperar que um profeta aponte o dedo para você e diga, eis que te digo, servo meu. Ou você pode ser um profeta da sua própria vida. E é sobre isso que eu quero falar. Em você ser uma boca profética para a sua família, para seus filhos, para a sua igreja e principalmente para você. Rosana, onde é que isso está escrito? Vamos passear pela Bíblia e você vai ver que isso é possível, né? E a gente precisa entender que essa palavra aqui, profetizar, todos podeis profetizar. Esse profetizar aqui no original significa declarar. Diga comigo, declarar. Então, todos podeis profetizar. E ele diz assim, um após outro, para todos aprenderem a ser consolados. E sabe, queridos, eu quero que você entenda hoje o poder que tem as suas palavras na sua vida.
Porque eu não sei se você prestou atenção, mas tudo que você fala são sementes que são lançadas e que você vai colher o fruto. Sabe, as palavras que você falou hoje vai se encontrar com você amanhã. Porque elas são proféticas, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando muita coisa sem perceber o que a gente está falando. Daqui a pouco as coisas acontecem e você não sabe por que aconteceu. E lá em Provérbios capítulo 18, verso 31, diz assim, você pode ler comigo, Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha o que ele diz aqui, isso aqui quebra um monte de biscoito, né? Porque Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder de quem, gente? De quem? Quem é que tem língua aqui? Alguém aqui tem língua? Tem? Pois deixa eu te dizer, dentro da tua boca tem morte e vida. E às vezes você acha que a morte e a vida está no poder de Deus, aonde Ele colocou esse poder dentro da sua boca. E é isso que a gente tem cuidado, porque ele diz, aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a gente tem que ter cuidado, porque as palavras que a gente libera, você vai comer esses frutos amanhã. Então olha a importância que tem você perceber o que você fala. Porque sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Só que a fé vem pelo ouvir. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir. A fé permanece pelo meditar. Diga, ela vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, mas diga assim comigo, é liberada pelo falar. Então, se você quer agradar a Deus por fé, você tem que aprender a liberar palavras de fé. Porque de Deus nós somos cooperadores. Amém, gente? E aí o que é que a gente precisa entender aqui? Deixa eu contar uma história para você que está lá no Marcos capítulo 11. Certo dia, quem sabe que Jesus veio aqui para a terra como Filho de Deus. Então Jesus, como Filho de Deus, ele chega aqui na terra e ele se dirige a uma figueira para que ele pudesse pregar ali algum tipo de figo para comer. E quando ele chega lá diante daquela figueira, não tem nenhum fruto. E sabe, gente, você sabe que é ilegal um filho de Deus estar aqui na terra e não ter provisão para ele? Eu não sei se você ouviu o que eu disse, mas eu vou dizer de novo. É ilegal um filho de Deus estar aqui na terra e não ter provisão. Sabe por quê? Porque essa terra Deus nos deu para dominar. Quando ele fez o homem, ele disse, domine sobre toda a terra. Aleluia. Então, onde pisar a planta do seu pé, diga, eu domino. Então, quando você chegar diante de uma coisa que não traz a provisão que Deus colocou lá para você, porque a provisão que existe aqui na terra que Deus colocou é para suprir os filhos. E Jesus chega diante daquela figueira, não tem fruto, e ele libera uma palavra. Diga comigo, ele fala com a árvore. Você já prestou atenção que Jesus fala com tudo? Com árvore, com vento, com onda, com tudo na vida. Aí você pode dizer, Rosana, mas era Jesus. Eu vou te mostrar já já porque que ele falou. E aí ele falou com aquela árvore e ele disse assim, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que aquela figueira foi amaldiçoada, porque sabe, morte e vida está no poder da língua. Com a sua vida você pode abençoar ou você pode amaldiçoar. E de repente, quando Jesus fala aquilo, os discípulos ouviram o que ele falou. No outro dia, Pedro vai passando por lá e diz assim, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Sabe, querido, ele ficou tão surpreso com aquilo. E Jesus fala algo para Pedro. Jesus diz assim, em Marcos 11, 22. Você pode espelhar aqui para a gente ler. Jesus responde a Pedro algo interessante. E ele diz assim, Pedro, tenha fé em Deus. Olha aí para teu irmão e diz, tenha fé em Deus. Aleluia. Diga para o outro do outro lado, tenha fé em Deus. Amém? Jesus disse, Pedro, tende fé em Deus. Aí ele diz no verso 23, que é isso que eu quero que você pegue hoje aqui à tarde. Marcos 11, 23, o que é que Jesus disse? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, na minha Bíblia, você tem a revista atualizada aí, se tiver, põe ela. A Bíblia diz assim, porque Jesus disse assim, em verdade vos afirmo que se alguém disser, tem alguém aqui?
Tem alguém aqui desse lado? Então, querido, vamos pensar comigo. Se aquilo fosse algo exclusivo de Jesus, que só Ele pudesse mudar o rumo daquela figueira com o que Ele fala, só Ele tivesse o poder de alterar aquele quadro. Ele não tinha dito para Pedro: Pedro, você está admirado, mas fique na sua, porque isso é coisa para mim, que sou Jesus. Você não pode. Mas Ele olha para Pedro e Ele diz assim: Pedro, se alguém disser... Uau, tem alguém aqui? Então diga aí para seu irmão: se você disser, você vai ver. Aleluia! Ele diz: se alguém disser, a quem? A este monte. Queridos, que monte é esse? São as impossibilidades, são as circunstâncias que se levantam diante de nós, é casamento destruído, é menino dando trabalho, é marido que não se ajeita, é situação financeira que insiste em não romper, é uma circunstância na sua saúde que se apresenta como um monte. O que é um monte? Um obstáculo para eu não chegar até onde Deus quer que eu chegue. Mas sabe, Jesus não disse: ei Pedro, desconsidera o monte, faz de conta que ele não existe. Jesus disse: não, olhe para ele e fale com ele. Ei, fale com ele. Ei, fale com o monte. O que está tentando te parar? Fale com ele. Ele disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ele. Querido, se você crê no que sai da sua boca, assim vai ser com você. Eu vou dizer para cá: se você crê no que sai da sua boca, assim vai ser. Se você falar em fé, as coisas vão acontecer. E sabe, às vezes tem um monte na nossa vida, uma circunstância, porque, querido, deixa eu te dizer, Deus não te livra das circunstâncias, não. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, sabe que elas vão vir, mas Deus te livra das consequências da circunstância. Claro, circunstância vai trazer consequência, mas se você tiver fé de falar com ela, você vai ser livre das consequências. Então, coisas se levantam para nos paralisar, sim ou não? Mas sabe de uma coisa? Quem tem uma boca... quem tem uma boca tem poder dentro dela, de morte ou de vida. Querido, deixa eu te dizer, não é tempo da gente estar vivendo num tempo profético desse e estar passando por uma circunstância e querer vir para a igreja, esperar que um profeta olhe para a gente e diz: Deus está te dando a vitória, meu irmão. Querido, você pode se colocar diante do espelho e falar com você e dizer: a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Aleluia! Às vezes a gente está esperando que as pessoas coloquem a mão na nossa cabeça, que ore por nós, que declare por nós, aonde o poder está dentro da sua boca. E deixa eu te dar uma boa notícia: Deus não colocou o teu sucesso nas mãos de ninguém. O teu sucesso está um dedo abaixo do teu nariz. Quem recebe essa palavra aqui? Amém, queridos? Então Jesus, diga: foi Jesus que disse. Não, vocês não almoçaram não. Diga: foi Jesus que disse. Que se alguém disser e não duvidar, vai acontecer. E sabe o que eu percebo aqui? É que você pode até ter uma pequena fé, porque às vezes você pode olhar para a pastora Márcia e dizer: mas eu não tenho a fé da pastora Márcia para ser ousada como ela. Sabe que você não precisa ter a fé dela? Você pode ter uma pequena fé, o que você não pode ter é uma pequena dúvida. Aleluia! 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 Porque se você tiver uma pequena dúvida, Rosana, quando é que a dúvida chega? Quando você diz: e se não acontecer? E se não é o nome de um demônio. Porque na fé não é isso não. Fé é a certeza. Fé é uma convicção que tem um Deus no céu, mas que age aqui na terra. Querido, deixa eu te dizer, você é um cartão postal de Deus aqui. Por que Deus tem tanto interesse de se manifestar na tua vida? Para que as pessoas possam ver que Ele é Deus. Aleluia. Então presta atenção. Quando você se dá bem, pega bem para Deus.
Mas quando você vive uma vida miserável, o povo fica olhando e diz, e é porque é crente. E a gente não está aqui para difamar o evangelho. A gente está aqui para dar um show de igreja nessa terra. Das pessoas olhar para a gente e dizer, eu não sei porque que vive essa vida. Sabe? Ganha pouco, o marido dá trabalho, os filhos com amizade errada e tem essa vida toda, essa alegria de Gênesis, Apocalipse. Você diz, é porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Nós não somos, queridos, nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então diga aí com a sua irmã, diga aí para seu irmão que está do seu lado, seja o profeta da sua vida. Diga para ele, fale. Aleluia. Fale à circunstância, fale ao monte. Que monte? De repente é um monte de conta que tem na tua vida e tu, ai meu Deus, como é que vai pagar? Não, não é para dizer isso, é para dizer, erga-se. Provisão venha. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Ei, querido, Deus mandou corvo com pão e carne na antiga aliança para poder alimentar Elias. Eu pergunto a você, Deus mudou, o poder de Deus diminuiu, foi? Deus mudou? Ele está tão velho que está com Alzheimer, não lembra mais como faz milagre? Ou ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre? Aleluia. Então, se você puder ver um milagre na Bíblia, pode ter certeza que Deus pode fazer ele hoje na sua vida. E fique em paz, porque se não tiver corvo pelo usar, ele usa os anjos. Aleluia. Aleluia. Quem crê em anjo aqui? Pois eles trabalham em seu favor. Aleluia. Glória a Deus, gente. Então, deixa eu te dizer como é importante o falar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13 isso, que nós temos o espírito da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. E não da incredulidade. Diga, eu tenho o espírito da fé. E não da dúvida. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz isso. Ele diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé. Presta atenção, ele não diz tente ter o espírito, se esforce para ter o espírito, jejue para ter o espírito. Ele diz, nós temos o espírito da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. E quem carrega esse espírito, como é que age? 2 Coríntios 4,13, ele diz assim, tendo porém o espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso, fez o quê? Quem crê faz o quê? Eu criei, por isso, nós cremos, por isso. Então preste atenção, como crer na Bíblia está sempre associado com o que você fala. Não adianta você dizer para mim que crê em Deus, se você não falou ainda hoje nenhuma palavra de fé, mas só falou coisas negativas. Ah, não sei como é que vai ser. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar a escola desses meninos? Ai, meu Deus, que esse marido não tem jeito. Não vai ter nunca com essa boca que você tem. Aleluia. Porque quem crê está vendo a beleza lá, sabe, com os maiores problemas, e você dizendo, é um homem de Deus. Eu falo porque eu creio. Vai estar na igreja louvando ao Senhor. É os filhos com a amizade errada e você dizendo, é um levita. Eu já vejo ele prostrado, adorando a Deus. E o povo vai dizer, você está maluca? Não está vendo que está drogado? E você, eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Oh, aleluia. Queridos, o problema é que a gente diz que tem fé em Deus, mas as nossas palavras não condizem. Aleluia. Diga, eu creio. Por isso eu falo. Agora, deixa eu te lembrar alguma coisa aqui a respeito da palavra. Nós temos um bom tempo aqui para conversar. Você lembra quando Jesus chegou diante de Bartimeu? Bartimeu era o quê, gente? O quê? Cego. Aí Jesus chega diante de Bartimeu e diz assim, o que você quer que eu lhe faça? A minha pergunta é, estava na cara ou não? E por que era que Bartimeu precisava falar?
Por que Bartimeu precisava falar? Deixa eu te dizer, deixa eu te dar uma chave hoje que nunca mais você vai esquecer. Você já prestou atenção que não tem ninguém que tem uma voz igual à sua? Por que é que ninguém tem uma voz igual à sua? Porque a sua voz é uma impressão digital que o céu reconhece. Querido, deixa eu te dizer, você tem que ter uma voz que é reconhecida pelo céu, na terra e dentro do inferno. Quando você falar, o diabo tem que reconhecer. É uma mulher de Deus que está falando. É um homem de Deus que está falando. E ele tem que reduzir a sua insignificância. Porque, querido, quando você já começa o dia falando certo, sabe qual é a nossa vontade? É encontrar Satanás na nossa frente para a gente atropelar ele. Aleluia. Porque eu já vejo o crente com medo do diabo. Deixa eu te dizer, é ele que tem medo do sangue que está na sua vida. Aleluia! Aleluia! E Jesus chega para Bartimeu e diz, o que é que você quer que eu faça? O que é que Bartimeu respondeu? Eu quero ver. Amado, para que ele precisava dizer? Porque quando a voz dele saiu da boca dele, localizou o reino do Espírito naquilo que ele estava crendo. Sabe por quê? Porque Deus... Ele localiza você em fé pelo que você fala. Por isso que a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. E quando Jesus disse, ei, fale, e você vai ter o resultado, é porque Deus está pronto para liberar o resultado das palavras que saem da sua boca. É por isso, queridos, que muitas vezes casamentos não mudam. Situação financeira não muda. E doença, muitos não são curados. Porque eles ficam, ao invés de falar fé, eles começam a concordar com aquilo que estão vivendo. Ah, mas que menino para dar trabalho. Ah, esse menino não vai dar para nada. Pronto. É isso que Deus está ouvindo sair da sua boca. E deixa eu te dizer, Deus só trabalha por fé. Se é isso que você crê, é isso que você vai ter. Aleluia. Tem alguém recebendo algo aqui? Aleluia! Né? E aí, quando Bartimeu disse assim, né? Eu quero ver. E aí foi quando Jesus liberou. Porque, querido, se ele não dissesse que queria ver, ele nunca teria sido curado, mesmo diante de Jesus. Acredite. Então, o que a gente precisa entender? Você pode me perguntar, Rosana, quanto de fé eu preciso para ser curado? Ou quanto de fé eu preciso para ser suprido? Quanto de fé eu preciso para ter meu casamento restaurado? Ou meus filhos na igreja? Eu vou te dizer quanto de fé você precisa. Você precisa de fé suficiente que você possa abrir sua boca e falar na fé que você tem em Deus. É esse tanto de fé que você precisa. Aleluia. Certa vez, querido, Pedro chegou para Jesus. Quem lembra aqui que ontem o pastor Gilmar Fiuza falou que tem coisas que a gente tem, que nós estamos dentro da igreja, dono de coisas e não estamos usufruindo. Quem ouviu isso aqui ontem? Pois eu estou te ensinando como é que você saca o que foi depositado na sua conta. Rosana, como é que eu saco que Jesus depositou na minha conta, derramando até a última gota de sangue dele naquela cruz? Diga comigo, falando fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Amém? E aqui, aleluia. Presta atenção, queridos. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Como a gente precisa entender que no rumo da nossa vida pode mudar. Você sabe que você está aonde a sua boca lhe trouxe? Porque às vezes você pensa assim, você não sabe a família que eu nasci, você não sabe as oportunidades que eu tive, o marido que eu tenho. Deixa eu te dizer, você está aonde a sua língua lhe trouxe. Eu posso te provar isso lá em Tiago. Se você não está satisfeito com o resultado, muda o que você fala, para mudar o rumo.
Aleluia. Aleluia. Você já viu pessoas falando assim? Às vezes você tem uma rifa na igreja, um sorteio, um negócio para vender, aí você chega para a pessoa e diz: fulano, aí sabe o que ele responde? Eu não tenho sorte, eu não ganho nada. Não vai ganhar nunca com uma boca maldita dessa. Você tem que dizer: sim, eu vou comprar e vou ganhar, já é meu. E o reino do Espírito está ouvindo. Queridos, é tão importante o que a gente fala, que Jesus disse assim: de toda palavra frívola que sair da sua boca. Rossano, o que é uma palavra frívola? São palavras sem sentido, palavras bobas, palavras que você não pensa no que diz. Jesus disse: de toda palavra sem sentido que saiu da sua boca, um dia você vai prestar contas. Olha como isso é sério. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai prestar conta de adultério, de roubo, né? Você vai prestar conta, não, você vai prestar conta das palavras. Por quê? Porque as suas palavras revelam se você tem fé ou não em Deus. Aleluia. Olha para teu irmão e diz para ele: cuidado com o que você fala. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu estava falando de Pedro, né? Eu tenho inúmeros versículos aqui para citar para você. Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Quem lembra desse episódio? O que Jesus respondeu para Pedro? Vou lhe dar mais umas gotinhas de fé. Foi assim? Não, Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, se você disser. Olha o que Jesus estava querendo dizer. Você não precisa que eu aumente a sua fé. Você só precisa aprender a falar com a fé que você já tem. Pedro, se você disser a esta moreira: arranca-te, transplanta-te daqui, ela vos obedecerá. Querido, ele usa uma figueira, uma planta que tem raiz. Deixa eu te dizer, até aquilo que está enraizado, se você começar a falar a coisa certa, vai ter que sair. Aleluia. Porque às vezes a gente vê o povo: aumenta-nos a fé. Jesus não concordou com esse pedido de Pedro, não. Ele disse: não, Pedro, não precisa aumentar a sua fé. Você que precisa falar certo. Aleluia. Diga para seu irmão: você não precisa de uma fé maior, não. Você só precisa aprender a falar certo. Aleluia. Aleluia. Sabe, mulheres, deixa eu dizer uma coisa para você. De que adianta você fazer campanha, você vir para a vigília, você fazer jejum, orando pela conversão do seu marido, e de repente você chega em casa, ele está bêbado, e você diz: tem jeito não para esse homem. Você já quebrou tudo que você fez. É melhor você não fazer vigília, é melhor você não orar, é melhor você não jejuar e começar a abençoar a vida dele. Aí você vai ter o resultado. Aleluia. Amém. Vamos pensar na mulher do fluxo de sangue. Quantos anos essa mulher passou sangrando? Quem lembra? Quantos? Aí a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Fé vem pelo... Quando fé chegou, que ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesmo. Olha só, que boca profética que você pode ser para você mesmo. O que é que você está falando com você? Rosana, eu posso falar comigo? Pode, eu vou te dar um exemplo. Sabe que hoje de manhã, por exemplo, você estava em casa com mil mundo de coisa para fazer, e de repente você diz: ai meu Deus, nem sei se eu vou de tarde ou só vou de noite, falando com você mesma. Mas o Espírito, que é a parte que está ligada com Deus pelo novo nascimento, ele pipoca dentro de você: eu quero é Deus, vamos embora. É ou não é? E você quer saber de uma coisa? Eu vou. Porque você pode falar com você mesma. Amém? E ela dizia consigo mesma, ela falava com ela mesma: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele,
Ela dizia, ela não disse uma vez, ela começou a dizer: eu só preciso tocar na orla dele, 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 eu só preciso tocar na orla dele. Aleluia! Dizia, querido, se ela tivesse dito uma vez, tinha assim no versículo. E ela relatou uma vez. Não, ela dizia, dá a intenção de continuidade. Ela dizia consigo mesma: eu só preciso tocar nele. Querido, quando você escuta uma palavra que fé chega, você tem que concordar com essa palavra falando. Eu só preciso tocar nele. Eu só preciso tocar nele. E o que aconteceu? Ela foi lá, tocou nele. E Jesus disse: de mim saiu o poder. Uau! Uau! Ei, quando você fala dele, sai poder para te suprir. Ei, quando você fala do céu, poder sai para salvar teu casamento. Quando você fala, poder sai para suprir tuas necessidades. Quando você fala, poder sai para você ser curado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cadê os profetas daqui de hoje de tarde? Amém, querido. Diga: isso é uma lei. Isso é uma lei, queridos, é uma lei espiritual. Crer e falar. Tem um poder tão grande nas suas palavras. Então eu vou dizer para você, mãe, pelo amor de Deus, para de falar errado com seus filhos. Às vezes você pega uma criança, não é? Que aí você fica: é preguiçoso, é preguiçoso, é preguiçoso, é preguiçoso. Aí quando o menino se apresenta preguiçoso, você ainda diz: eu não disse? É lógico, você disse. Aleluia! Amém, gente? Agora, presta atenção comigo. Vamos pensar sobre Josué. Deus chamou Josué para dar continuidade ao que Moisés começou. Um grande líder, Moisés. E Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés morreu, agora tão somente ser forte e corajoso. E sabe, Moisés, aí ele diz em Josué 1:8: ei, você só precisa ter o cuidado de falar. Uau! Você vai ter o cuidado de falar. Moisés fala deste livro. Querido, deixa eu te dizer, Deus sabia que o povo ia dar trabalho. Deus sabia que o povo não era brincadeira, que o povo ia murmurar, que o povo ia reclamar. Mas Deus não disse: Josué, começa a falar comigo de tudo que o povo fizer de errado, fala comigo que eu resolvo. Deus disse: Moisés, Josué sabe de uma coisa, tira o olho do que o povo disser e fale deste livro. Amado, deixa eu lhe dizer, pare de falar do Jornal Nacional e fale de Bíblia. Pare de falar das notícias. Você não é a voz da notícia. Ei, deixa eu te dizer, você é a voz da fé. Porque tem gente que é uma voz de notícia ruim. Escuta uma notícia ruim e sai espalhando. Eita, disse isso. A crise. Ei, deixa eu te dizer, você não está em crise, você está em Cristo. Aleluia! Aleluia! Vamos aprender a falar correto, queridos. Porque o negócio está ruim. O negócio está difícil. O negócio está complicado. Tem gente que só sabe falar essas coisas. E sabe, um dia eu estava meditando nisso. O negócio está ruim. O negócio está complicado. O negócio não está fácil. Um dia eu estava meditando nisso, o Espírito Santo, com aquela brisa suave, falou ao meu coração: sabe de uma coisa? A coisa só está ruim para o diabo. Eu, como Espírito Santo, ele diz: cada vez que o seu relógio dá uma volta, fica mais perto da igreja ser arrebatada. Então, cada vez que o tempo passa, as coisas só pioram para o diabo e só melhora para você. Aleluia! Diga comigo, diga: as coisas não estão ficando ruins, não. Diga: para mim só está melhorando. Jesus está voltando. Diga: está piorando para o diabo. Aleluia. Então, querido, sabe de uma coisa? Tenha cuidado com quem você anda conversando. Sabe, porque tem gente que só fala: ai, está doendo nisso. Basta você dizer: nossa, estou com mal-estar, é gastrite, eu também tenho.
Pois eu não tenho não, eu tenho a cura. Aleluia. Aleluia. Basta uma criança pedir: papai, estou precisando de um negócio, sei lá, um tênis, um negócio para ir para a escola. Menino, está pensando que eu sei fazer dinheiro? Dinheiro está difícil. Vai ficar pior ainda com essa língua. Começa a dizer: meu filho, eu posso não ter, mas eu conheço um pai que se a gente pedir no nome de Jesus, ele nos dá. Aleluia. Aleluia. Tem crente de fé aqui. Certo? E o que você já falou hoje? Ficou quieta agora. Aleluia. Amém, queridos? Diga aí de novo para seu irmão: cuidado com a língua. Vamos pensar em Josué. Estou olhando aqui o horário. O que aconteceu com Josué? Josué, tenha o cuidado de falar deste livro, Josué. Medita neste livro, Josué. E tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, Josué. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Então você vai fazer o seu caminho prosperar e vai ser bem sucedido. Deus não disse: eu vou fazer você ser bem sucedido. Ele disse: você faz o seu caminho ser bem sucedido por aquilo que você fala. Aleluia. E o que aconteceu? Josué capítulo 10. Quem lembra? A situação se levantou pesada contra Josué. E Josué olha para o sol e diz assim: sol, pare! Quem lembra desse episódio? E o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Mas vamos pensar comigo. É o sol que gira em torno da terra ou é a terra que gira em torno do sol? Então o sol não parou. Quem parou? Então o que você quer dizer, Rosana? Eu quero dizer, querido, que quando Josué disse: sol, pare, eu fico imaginando Deus olhando para Josué e dizendo assim: o que esse menino está dizendo mesmo? Esse menino não sabe nem o que está falando, mas sabe de uma coisa? Só porque ele está falando em fé, eu vou parar a terra. Aleluia! Ei! Quando você fala em fé, Deus te honra. Quando você fala em fé, deixa eu te dizer, você nem sabe o que está dizendo muitas vezes, e Deus ouvindo, porque sua voz é reconhecida no céu. Aí Deus diz: ei, ele não sabe nem o que está pedindo, mas sabe de uma coisa? Ele está falando com tanta fé que os anjos vão trabalhar no favor dele. Diga comigo: vale a pena ser bíblico. Então eu pergunto: de quantos profetas você precisa mesmo? Aleluia. Diga: eu só preciso da minha boca trabalhando em meu favor. Amém, gente? Então quem quer aqui um bom conselho para essa semana? Quando terminar esse evento, você vai estar cheio do fogo, cheio do Espírito, né? Falando fé, né? Pegando as coisas que já são suas, como foi pregado aqui ontem, se posicionando como filho de Deus. Aí vai fazer um cafezinho na sua casa, reunir seus amigos para falar o quê? Tudo que Deus ainda vai fazer esse ano na sua vida. Ei, deixa eu te dizer, começa a convidar teus amigos para tomar um café e dizer: ei, eu chamei você aqui porque essa conversa é profética. Eu vou te dizer, esse ano de 2023 vai ser um dos melhores anos que eu já vivi na minha vida. Sabe de uma coisa? Deus fez o mundo em 6 dias, mas na minha vida, até dezembro, tem tanto tempo ainda para Ele trabalhar. E eu vou provar ainda esse ano o que eu nunca provei até a idade que eu tenho. Porque Deus não vai economizar nenhum poder para me abençoar. Sabe, começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Não se reúne para falar no que deu errado no evento, não. Você viu aquela recepção? Você viu o estacionamento? Você viu aquilo? Não, querido, você vai falar fé. Aleluia.
Porque tem gente que só reúne para falar o que deu errado. Que tal começar a falar o que vai dar certo? E quer que eu libere uma palavra profética para você, para esse ano? Você vai viver um dos melhores anos da sua vida. E eu vou dizer de novo, 2023 só vai perder para 2024. E ainda esse mês de agosto, que o povo fala, mês de agosto é o mês do desgosto, vai ser o mês do gosto de Deus para a sua vida. Vai ser um mês que Deus vai te surpreender. Ei! Aleluia! Quem está pronto para ver filho saindo de amizade errada e voltando para a igreja? Rosana, você não sabe com quem meu filho está envolvido. Pois é. Deuteronômio diz que o diabo ele vem por um caminho, mas Deus faz 7 para ele fugir. Tem 7 caminhos para Satanás fugir da tua vida. Oh, glória a Deus. Ai, meu marido disse que nunca vai ser crente. O meu também um dia disse. Levanta aí, fique de pé. Tá vendo aqui? Deixa eu te dizer como essa palavra funciona. Quando eu disse para ele, eu vou para a igreja, ele disse, vá só, mas nunca me chame. Sabe o que eu fiz? Comecei a ir para a igreja com minha Bíblia. E quando eu chegava, eu sentava numa cadeira e botava a minha Bíblia na outra. E eu dizia, pai, muito obrigado, porque meu marido está sentado aqui do meu lado. Quando eu chegava em casa, querido, ele estava com a cara cheia de cerveja. E sabe de uma coisa, eu não desfazia minha oração não. Eu dizia, obrigada, pai, porque ele não vai ficar bebendo cerveja não, ele vai para a igreja comigo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu sozinha não, eu e minha casa. Pai, muito obrigada, porque a tua palavra diz que a minha família é bendita do Senhor. Pai, a tua palavra diz que meus filhos são poderosos nessa terra. E se o Senhor fala, está falado. Porque Deus não muda. E eu começava a declarar a palavra. E ia para a igreja, um dia o diácono perguntou. Eu sentada, a igreja cheia, como estava aqui ontem à noite, a minha Bíblia numa cadeira, e o diácono chegou para mim e disse, tem alguém sentado aí? Eu disse, tem, meu marido. Ele estava em casa bebendo. Rosana, você mentiu? Não, eu não menti. Eu concordei com Deus e com a palavra que se alguém disser... Se alguém disser, e um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja no domingo, e ele olhou para mim e disse, hoje eu vou contigo. Amado, deixa eu te dizer, eu sabia porque sabia, que no primeiro dia que ele fosse, ele ia se converter. Rosana, por que você sabia? Porque eu dizia assim, rapaz, ele é muito inteligente, ele casou comigo. Caba sabido de torar. Ele não pode ser burro o suficiente para não ser salvo. E quando chegou lá, a primeira pessoa que levantou a mão, quando disse, tem alguém aqui que quer receber Jesus? Eu só vi ele com a mão. Agora a minha pergunta é, se levantou algum profeta na igreja para dizer, serva minha, eis que te digo, que teu marido ainda esse ano se converte. Não, querido. O que é que se levantou? A minha boca profetizando e chamando a existência. Sabe por quê? Porque fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Romanos capítulo 4 diz isso. Diga comigo, a minha fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Uau! Quem lembra de Elias, encerrando, está terminando meu tempo. Elias disse assim, segundo a minha palavra. Querido, preste atenção nisso. Isso é muito poderoso. Porque Tiago, ele vai falar de Elias na nova aliança. Mas na antiga aliança, um homem como Elias se levantou, ele disse, olha, segundo a minha palavra, não vai chover sobre essa terra.
Ele não disse assim, é Deus que está mandando dizer, assim diz o Senhor. Ele não disse assim, né? Eu estou falando aqui pela boca de Deus, foi Deus que me mandou. Ele disse, segundo a minha palavra. Deixa eu lhe dizer, você vive num universo formado por palavras. Porque Deus disse, e haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja luminares. E Deus disse, haja separação de água das terras. E Deus disse, façamos o homem. E Deus disse, haja planta. E Deus disse, haja fruto. E Deus disse, haja aves, ave, peixe. Ele falou para tudo acontecer. E quando ele falou para tudo acontecer, a Bíblia disse, viu Deus que era bom. Ei, deixa eu te dizer, você sabe por que Deus viu que era bom? Porque ele ousou falar. E quando ele cria todas as coisas, ele diz assim, façamos o homem. Por que ele disse no plural, façamos o homem? Porque estava ele, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Aí ele disse, façamos o homem. Como foi que ele disse que vai fazer o homem? Conforme a nossa imagem e nossa semelhança. O que Deus estava querendo dizer? Do mesmo jeito que eu ajo, eu vou fazer alguém para ser porta-voz meu aqui na terra. Querido, você é a imagem de Deus aqui? Mas quando ele viu aquele caos, ele não ficou dizendo, Espírito Santo, como está escuro. Espírito Santo, que caos, que negócio difícil, que negócio complicado. Não, Deus olhou para o caos e disse, haja luz. E você foi feito imagem e semelhança dele. A minha pergunta é, você está agindo como imagem e semelhança de Deus? Ao ponto de ver um caos e começar a dizer, haja provisão, haja saúde, haja. Sabe, queridos, o que você quer que haja? Tem um poder nessa boca. Pelo amor de Deus, entenda como é que as coisas funcionam. Amém, queridos? Amém mesmo? Deixa eu te dizer, eu quero ler para você aqui, eu li, uma determinada mãe mandou um filho para uma escola, presta atenção a isso, me deram aqui mais 15 minutos, quem aguenta mais 15 minutos aí? Posso continuar? Você está sendo abençoado? Olha o que diz, uma mãe levou um filho para a escola e certa vez ele chegou em casa com um bilhete. Eu anotei aqui, do jeito que eu peguei no livro, eu copiei aqui para ler para você. E aí, quando esse filho chegou em casa com esse bilhete, a criança entregou o bilhete à mãe e ficou esperando a mãe ler. O que a professora mandou dizer? E aí, a mãe começou a ler o bilhete para a criança. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e não temos bons professores para lecionar para ele. Por favor, responsabilize-se pelo ensino dele. Isso foi o bilhete que a mãe leu. E aí a mãe começou a educar a criança em casa, né? E começou a dizer, você é um gênio. Você é um gênio. Você é um gênio. Muitos anos depois, essa mãe morre e o filho já grande, né, vai procurar nas coisas da mãe morta, encontra o bilhete. Agora, presta atenção o que dizia o bilhete. Seu filho está mentalmente doente e não podemos permitir que ele continue frequentando a escola. Por isso, responsabilize-se pelo ensino dele. Agora, deixa eu te dizer quem foi esse homem. Thomas Edison. O gênio do século. Você sabe por que você está no claro? Porque ele criou a lâmpada. Aleluia. Aleluia. Mas na hora que o bilhete chegou para a mãe, seu filho é mentalmente doente, que ela foi passar a mensagem para o menino, ela disse, seu filho é um gênio. Amado, deixa eu te dizer, com o que é que você está concordando? Você vai concordar com o quê? Com o versículo que diz, em Salmo 112, que seu filho é poderoso nessa terra, ou com um diagnóstico médico que chega para você e diz, é autista, tem TDAH, sabe, é um débil mental, né? A gente não pode ajudar ele não, ele tem paralisia cerebral, ele é sei lá, uma criança especial. Você vai dizer, é especial mesmo, a Bíblia diz que ele é poderoso na terra.
Tem muita coisa, querido, que só não acontece. Aleluia. Tem muita coisa na nossa vida que só não acontece porque a gente deixa de concordar com a Bíblia e começa a concordar com homens. E seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. E de repente se levanta um marido para pedir divórcio. Aí eu quero divórcio. Aí fica o povo, mas isso acontece com todo mundo. Isso é tão normal. É onde a Bíblia diz assim, que a nossa família é bendita do Senhor. Com quem que você vai concordar? Não, porque acontece, sabe, é tão comum o divórcio. É comum para quem? Para o mundo ou para a igreja? Querida, a gente tem que saber quem a gente é. Quem é você? Você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Filho do Deus Altíssimo? Então sua patente é alta. Você não é qualquer um. As coisas podem estar normais aí fora. É normal namorado transar com a namorada antes do casamento. Normal é o nome de um demônio. Não, mas é normal. Tudo do povo agora é normal. Eu vou te dizer, querido, para nós é sobrenatural. Diga, para mim tem que ser sobrenatural. Extraordinário. E não normal. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pergunta aí para seu irmão, com quem é que você está concordando? Diga, com o diagnóstico? Com o extrato bancário? Com a geladeira? Com o guarda-roupa? Com o tanque do carro? Você está concordando com quem? Diga para ele. Com as coisas naturais? Ou com a Bíblia? Rosane, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Filipenses 4,19. E o meu Deus. Quem é? O meu Deus é o seu? Diga, e o meu Deus? Segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma das minhas necessidades. Aleluia! Aleluia! Se alguém disser, a minha oração é que essa palavra fique ecoando nos seus ouvidos, para você sair daqui hoje. E todas as vezes que você quiser abrir a boca para falar besteira, o Espírito Santo te lembre do poder que tem as suas palavras. Amém? Então, querido, se pega, pega assim na tua roupa e diz, vamos ali para o espelho. Aí chega lá no espelho, você se coloca diante do espelho e começa a olhar para você e dizer, coisa linda, ungido do Senhor, homem próspero, mulher poderosa, aleluia, aleluia, sua família é abençoada. E começa a falar com você. Para de querer o dedo do profeta que pega o teu e aponta para você. E faça como a mulher do fluxo de sangue. Comece a falar. Eu só preciso tocar nele. Aleluia. Eu só preciso crer e falar. Diga, eu só preciso crer e falar. Eu vou ler o último versículo para a gente encerrar. Provérbios 6, verso 2. Se você puder ligar ou espelhar para a gente ler e fechar essa tarde aqui. Aleluia. Provérbios 6, verso 2. Profetizando 2023. Provérbios 6, 2. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Então, sabe, você pode ficar preso pelo que você fala. Mas você também pode ser livre por aquilo que você
fala. Então, o que sai da sua boca ou te prende ou te liberta. Você concorda com o que a Bíblia diz? Então, vamos começar, amados, a ter cuidado, para a gente não ficar, sabe? Você sabe que tem gente que, dependendo da data do mês, já começa a dizer, vixe, todo mês nessa época eu tenho enxaqueca. O que é que vai ter? O quê? Sério? Por quê? Creu e falou. Porque Jesus disse que a gente só fala do que está cheio o coração. Se meu coração está cheio de incredulidade, é isso que vai sair. Mas se estiver cheio de fé em Deus, é o que vai sair. E você vai começar a dizer, Pai, muito obrigada. Porque eu vou passar esse mês todo sem nenhuma crise de enxaqueca. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Amém! Glória a Deus! Fica de pé. Aleluia! Vamos fazer uma boa confissão de fé comigo? Diga assim comigo, diga esse mês de agosto vai ser agosto de Deus. Diga, Deus vai me surpreender com a fidelidade da sua palavra. Diga, o avanço na minha vida vai ser de forma acelerada, para a glória de Deus e vergonha do diabo. Diga, eu creio que eu não serei em nada envergonhado, porque eu creio no meu Deus. Eu tenho necessidades supridas. Eu sou saudável. O Espírito Santo habita em mim. O sangue de Jesus me blindou. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção aqui nesta terra. Diga, eu viverei e não morrerei para contar os feitos do meu Deus. Diga, o Senhor é o meu pastor e absolutamente nada vai me faltar. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática desta palavra. Declare, declare. Ergue sua mão e cante agora. Eu vivo não pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Aleluia! Haja o que houver, venha o que vier, e das provas